a informação que eu recebi é que o Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, deu um bote no José Botto para tentar tirar 2 jogadores do Flamengo. Cruzeiro quer 2 jogadores do Flamengo e Flamengo toma decisão importante. A gente vai... Fala, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um corte de notícia do Cruzeiro e hoje com informação importante do Cruzeiro. Cruzeiro tem interesse em 2 jogadores do Flamengo. Informações trazidas aí pelos principais setoristas do Flamengo. E é lógico, rapaziada, que eu trouxe as principais falas do setorista do Flamengo. Mas antes de estar passando o vídeo para vocês, sempre aquele pedido muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. O nosso compromisso aqui na Central da Raposa é trazer informação do Cruzeiro para você. Então dá aquela moral e se inscreve no canal. O Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, deu um bote no José Botto para tentar tirar 2 jogadores do Flamengo. A situação é basicamente a seguinte: o Botto ficou até espantado, foi o que me foi passado, porque tava rolando, sabe aquela entrevista que tem antes do jogo, que o técnico vai e fala, aquela coisa toda? Tava rolando aquilo ali, aquela entrevista ali antes do jogo. O Leonardo Jardim, por ser português, ele veio, cumprimentou, falou ali algumas palavras com o José Botto, aquela coisa toda. E aí, nessa de cumprimentar e de falar, chegou ali o dono do Cruzeiro e, segundo a informação, na frente de todo mundo, ele falando com o José Botto: e aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Pô, prazer te conhecer. Vem cá, como é que a gente faz para eu trazer o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves aqui para o Cruzeiro? Tem aquela situação que ele quer o Arrascaeta, isso aí eu já até cheguei a comentar aqui, mas é praticamente impossível. Claro que no futebol não existe nada impossível, mas é muito difícil que a negociação com a Arrascaeta aconteça. Eu até perguntei ontem para uma pessoa do futebol, e se ele fizer uma proposta pelo Arrascaeta? A pessoa me disse assim: olha, é praticamente impossível o Flamengo deixar o Arrascaeta deixar o Flamengo para poder voltar para o Cruzeiro. Mas essa conversa do Pedrinho para tentar levar o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves aconteceu, e como eu disse, o Botto chegou a ficar meio surpreso, porque na cabeça do Botto ele pensou assim: cara, esse cara tá falando comigo isso aqui mesmo, a conversa tá acontecendo aqui, tipo, tem jornalista ali perguntando pro técnico, tem um monte de gente aqui em volta, e o Pedrinho falando: e aí, como é que eu faço? Eu posso te mandar jogador, você pode me mandar esses 2 jogadores, e desde a janela passada, o Pedrinho Lourenço, ele já quis tentar tirar principalmente o Luiz Araújo do Flamengo. A negociação, ela não andou e não foi para frente. Ele não desistiu. E aí, o fato dele não ter desistido, a prova de que ele não desistiu, é que agora, mais uma vez, ele tentou aí, junto ao José Botto, agora ele deu um bote direto no José Botto para tentar tirar os 2 jogadores, né, do Flamengo. Vamos ver como é que vai ficar isso, né, esperar a janela de transferência abrir. No caso do Matheus Gonçalves, o seu empresário já está buscando um clube para que onde ele possa jogar mais, onde ele possa ter mais rodagem. No caso do Luiz Araújo, é um jogador que o técnico Felipe Luiz conta bastante, é um jogador importante dentro do processo de montagem da equipe do técnico Felipe Luiz. O importante é a gente estar sempre ligado no que está acontecendo, e na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai mantendo vocês muito bem informados, tá certo? Hoje tem Flamengo Central. O Guilherme Flazoeiro trouxe ontem que o dono do Cruzeiro, tiveram vários perfis trazendo, né? Eu peguei no Guilherme, que é meu amigo, costumo acompanhar. O dono do Cruzeiro quer 2 jogadores do Flamengo. Eu apurei sobre isso, tá? Que o Pedrinho Lourenço conversou com o José Botto antes da partida contra o Cruzeiro e falou sobre o interesse em contratar Matheus Gonçalves e Luiz Araújo na próxima janela de transferências. A ideia do mandatário da equipe mineira é negociar uma troca por 2 jogadores do Cruzeiro que não tiveram os nomes revelados pelo Guilherme. Eu entrei em contato também com algumas fontes ligadas ao Cruzeiro que me passaram que um dos jogadores é o Wallace, tá? Um dos jogadores é o Wallace, volante que já interessou o Flamengo, que era da Udinese, Grêmio, ele já interessou o Flamengo. Então o Cruzeiro tenta trocar o Wallace e mais um. Na internet também falaram sobre o Wallace e Kaique Kendi, que é um atacante
artilheiro do Sub-20 do Cruzeiro, que é filho de um famoso lateral de seleção brasileira, do Kleber. Então, o Kaique Kendi seria esse jogador que eles tentariam trocar. O Wallace, Kaique Kendi, mais um valor, uma possibilidade do Cruzeiro envolver cifras ou outros jogadores no negócio. Tá? Então, é uma possibilidade. Eles querem Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. Cara, e eu procurei saber com fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me falou, não dê importância para isso. Não dê importância para isso. Ou seja, não há interesse nosso em negociar Luiz Araújo e Matheus Gonçalves pelos jogadores que eles estão oferecendo. Então, o Flamengo até aceitaria o negócio, tá? Pelo que eu senti, o Flamengo até aceitaria. Ele não desmente a informação da conversa que teve um dirigente do Flamengo pelo que me passaram. Essa pessoa que me passou não desmentiu a conversa do Boto com o Pedrinho, mas ela fala que o Flamengo não tem interesse nos jogadores ofertados pelo Cruzeiro e que é para não dar muita importância a isso porque não é uma situação interessante. Então, se o Wallace e o Kaique Kendi, que seriam os jogadores que o Cruzeiro estaria oferecendo por Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, não são interessantes para o Flamengo, acho que a gente também... Cara, eu vou falar uma coisa, o Luiz Araújo joga demais, pode não estar vivendo a sua melhor fase, já teve uma boa fase no começo do ano, o Matheus Gonçalves ainda tem muito a mostrar, eu sinceramente não trocaria, não venderia, eu acho que são dois jogadores que o Felipe precisa utilizar, o Matheus inclusive tem que ter oportunidade. Eu acho que é uma situação importante da gente falar que o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves hoje eu acho que merecem ficar no Flamengo, tem que ficar no Flamengo. Pelo menos o Luiz, cara, o Luiz já mostrou, né, ser importantíssimo, já fez gol decisivo na Supercopa, já teve grandes partidas pelo Flamengo. O Luiz Araújo, eu acho que não vale negociar. O Matheus Gonçalves merece oportunidade. Eu acho que é uma situação aí para ser avaliada com carinho, porque esses caras reforçam absurdamente qualquer time que eles forem, principalmente o Cruzeiro, que já tem um elenco bom, que está começando a se encontrar com o Leonardo Jardim. Vai reforçar o Cruzeiro? Eu não faria negócio com o Cruzeiro, não, tá? Então essa situação aí me incomodou bastante. Agora sim eu tenho um Cruzeiro encara o líder Mushuki Runa e sonha com milagre na Sul-Americana. O Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira 7, às 21h30, para enfrentar o Mushuki Runa no Estádio Olímpico de Riobamba, no Equador, em duelo decisivo pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Sem nenhum ponto conquistado até aqui, a Raposa precisa da vitória para manter vivas as chances de classificação às oitavas de final da competição. Lanterna do Grupo E, com 3 derrotas em 3 jogos, o time celeste vive situação delicada no torneio. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, as chances de classificação são de apenas 4,92%. Para avançar, o Cruzeiro precisa vencer todos os seus próximos jogos e torcer por tropeços do Palestino, atual vice-líder da chave com 6 pontos. Apesar do cenário complicado, o torcedor tem motivos para acreditar. O time comandado por Fernando Seabra vem de 3 vitórias consecutivas, incluindo compromissos pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, e mostra sinais claros de evolução. Do outro lado, o Mushuki Runa lidera o grupo com 9 pontos e pode garantir a classificação antecipada com uma vitória diante da Raposa. Jogando em casa e com altitude a favor, os equatorianos prometem dificultar a missão cruzeirense. Prováveis escalações: Mushuki Runa, Medina, Mina, Guevara, Mina e Gracia, Hernández, Ávila e Burbano, Carrasco, Alzugaray e Rojas.